Você, por exemplo, teria alguma coisa que no último mês, nesse mês ainda, você teve alguma coisa que você disse que se pudesse voltar no passado, você consertaria a maneira como você disse? Porque, como eu digo sempre, existe aquela diferença. Um copo de água, por favor. Entendeu? Um copo de água, por favor. Sendo que eu poderia dizer um copo de água. A maneira muda. Já escreveram sim aqui também, Alexandre. Teve outras pessoas que escreveram, desculpa, eu não consegui ver. Obrigado. A Marilise falou também. Carlos, legal, sempre. Sempre tem. Sempre tem, né? O porquê não diminuímos isso? Aí você vai ter persuasão. Aí você vai conseguir influenciar. O primeiro ponto para uma grande influência não é você colocando a sua opinião como regra absoluta e pronto, Zé Fini. Não. Existe, na verdade, um diálogo aí. Existe, na verdade, você primeiro entender o ponto. Uma coisa que eu vou falar para você pode mudar de uma vez por toda a sua comunicação e você ter um resultado incrível, tanto na hora de influenciar, como na hora de persuadir. É uma palavra. A palavra se chama ajuste. Ajuste, não mudança. Então, assim, se você prestar atenção, você ajusta todo um processo. Eu falei ajusta. Por que o ajuste? Quando eu chego para você e falo o seguinte, a primeira pessoa que me fala um oi, pronto, falou um oi aqui, a Elaine, por exemplo. Elaine, imagina que eu diga o seguinte, Elaine, você tem que mudar isso. Tá errado. Faça desse jeito. Não, tá errado. Faça... Não. Tá horrível. Não, troca isso. Muda. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós ativamos um autodescontrole, na verdade, não é autocontrole. Aí vem ego, aí vem um monte de outras coisas influenciadas, assim, que trazem uma comunicação que não é assertiva. É aquela comunicação que falamos e aí depois não conseguimos voltar atrás e quando voltamos, tem um estrago aí que ficou. Agora, se eu falar para ela qual ajuste que podemos fazer nisso, você aceitaria uma dica sobre um ajuste que você poderia fazer? E aí você começa a pensar diferente. Quando você fala de ajustar a percepção, ela modifica todo o resultado. E não só simplesmente como, você tem que mudar essa maneira de pensar, hein? Isso que... Não, poxa vida. E o jeito que você pensa está totalmente errado. E essa pessoa não tem mais jeito, eu já falei. Já falei tanto, não funciona, não dá. Por que que não dá mais? É porque você fala, já tentei de tudo. Talvez você não tentou de tudo. Porque você usou palavras diferentes e até momentos diferentes, ambientes diferentes, mas a interpretação no como ainda era o mesmo. Você queria mudar a pessoa. Você não quer ser mudado, não quer ser mudada. Mas percebe o quanto você quer mudar os outros? Não é dom, é estratégia. Se você quiser resultado de persuadir alguém, de ter influência sobre alguém ou algumas pessoas à sua volta, o primeiro detalhe que você tem que entender é que você não muda nada. Você ajusta a percepção e essas pessoas têm o autocontrole e a liberdade delas quererem mudar. Deu para entender? Portanto, viu que eu acabei de te passar uma estratégia? Percebeu que eu acabei de passar uma informação para você? Agora, você supostamente tem esse dom? Não. O que você tem é o aprendizado e a estratégia para aplicar na sua comunicação. Todos nós nascemos com um tipo de expertise. Todos nós temos algo que realmente nos forma quem somos, da maneira que somos e da maneira que conectamos os outros à nossa volta. Portanto, tudo que eu peço para você é usufruir dessa estratégia. O que aconteceu no primeiro episódio foi justamente isso. Aquela pessoa que me falou tanta barbaridade, disse que não ia dar certo, de que eu isso, de que eu aquilo, que ninguém ia comprar sequer um curso meu, nem por R$10 sequer. Eu fico pensando que ela queria me dizer uma coisa boa. Na verdade, ela me disse isso.
Mas eu precisei maturar, eu precisei de muita resiliência e precisei realmente de muita maturidade para compreender isso. No momento, fiquei com raiva, com rancor, com ódio, tudo que você quiser imaginar. E detalhe, muitas coisas eu nem ouvi. Porque senão eu partiria para cima da pessoa. Porque não é fácil alguém te confrontar e te dizer que não é, ou que você está errado, ou que larga essa porcaria, coisa do tipo. Nós queremos estar certo todo o tempo. Nós queremos que falem de nós todo o tempo. Ah, mas por favor, que fale só bem. Nós não estamos prontos, na verdade, todo o tempo para sermos pessoas que saibam realmente lidar com a crítica. Entende? Não aprendemos a lidar com críticas. E aí entramos numa crise existencial. E o processo é assustador. Você não consegue controlar algumas ações. Quando você perde as estribeiras, perde o controle, é complicado. Demora um tempinho para abaixar toda aquela adrenalina e você se conscientizar do que você está fazendo. Portanto, você precisa treinar antes, se preparar antes. Te passei uma grande estratégia aqui. Eu me lembro que o processo que eu passei para aquele momento que aquele cara me disse tudo aquilo, lembrando que eu tenho que agradecê-lo. É sério. Ele teve uma parte fundamental na minha vida. É claro que eu acredito que ele poderia ter sido muito melhor na maneira como ele disse, porque nem todo mundo vai conseguir ter essa resiliência para conseguir capturar aquela informação. Algumas pessoas dizem assim para mim: Ricardo, mas assim, essa pessoa só funciona se der porrada. Se você não chegar e der porrada, não funciona. E existe aquelas outras pessoas que, Ricardo, se você não falar com tanto cuidadinho, com um jeitinho, não chega dando porrada não que não funciona. Isso é verdade? Sim. O motivo é que nós temos dois perfis. Uma pessoa totalmente racional e uma pessoa emocional. O que você precisa é entender as pessoas à sua volta, e principalmente aquelas que você quer conquistar, que você quer levar num negócio, que quer fechar um acordo, que quer realmente se lidar melhor com as pessoas, você precisa pegar isso. Dom? Não. Estratégia. Perceba, emocional? Opa, significa que eu tenho que me adaptar, usar da melhor influência que eu tenho sobre mim e me adaptar na minha comunicação. Lembre-se de uma coisa, se você quer alguma coisa, é você quem tem que se ajustar para isso. Existe o racional, comunique de forma direta. Vá direto ao ponto. Não deixe também de, por favor, nas minhas redes sociais, no YouTube, por exemplo, colocar o sininho, se inscrever, dar o seu like, comentário também, se possível. E outra coisa importante, perceba a sua comunicação. Que tom de voz você está usando? Que expressão corporal você está usando para comunicar determinada coisa?